primeira parte do processo de conhecimento. E a primeira parte do processo de conhecimento vai lá da petição inicial e termina com a sentença. O que é a sentença? Quando nós falamos de sentença, nós temos de levar em consideração o que são os pronunciamentos judiciais. Os pronunciamentos judiciais são as manifestações dos juízes nos processos. As manifestações dos juízes, elas vão ser despachos, sentença, decisão interlocutória e acórdão. Tá? Acórdão lá na fase recursal, que vai ser uma decisão tomada pelo colegiado. Mas o que é o despacho? O que é o despacho judicial? O despacho é um momento do processo em que o juiz vai mandar a secretaria fazer alguma coisa. É um ato administrativo para que a secretaria tome faça determinado ato. Isso é um despacho. O que é sentença? É o pronunciamento judicial que vai pôr fim a essa fase cognitiva do processo. Essa primeira fase do processo, ou vai colocar fim à execução do processo. Isso é sentença. A sentença, ela pode ser com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito. Falamos agora há pouco. Sem julgamento de mérito, o juiz ele não entra nos meandres da lide. Ele não vai discutir se o autor tem razão ou não, se o réu que tem razão ou não. O juiz não analisa a causa. Isso é uma sentença sem julgamento de mérito. A sentença com julgamento de mérito, por outro lado, é aquela em que o juiz se debruça sobre o processo e ele estuda aquele processo e ele julga, ele analisa, ele fala, fulano tem razão, cicrano está errado. Isso é sentença. E vamos ter as decisões interlocutórias. Decisão interlocutória é tudo que não é sentença e não é despacho. E aí os doutrinadores vão falar, né? É o que sobra. O que sobra entre sentença e despacho é decisão interlocutória. Então, são aquelas decisões que são tomadas ao longo do processo, mas que não encerram o processo. Pedido de gratuidade de justiça é uma manifestação que o juiz vai dar numa decisão interlocutória. Às vezes eu quero uma antecipação de tutela, o juiz vai dar numa medida, uma decisão interlocutória. Lá na sentença dele, ele pode rever ou manter a decisão interlocutória. Ok? Então, a decisão interlocutória é essa decisão que o juiz vai fazer ao longo do processo, mas que não é uma sentença, que não põe fim a essa fase cognitiva. E os acórdãos, acabei de falar, são essas decisões que são tomadas pelos colegiados nos tribunais. São pronunciamentos judiciais. Tá bom? Então, falando em pronunciamentos judiciais, vamos falar dos requisitos da minha sentença. O que obrigatoriamente a minha sentença trabalhista precisa ter? O que uma sentença trabalhista obrigatoriamente tem? Lá o artigo 832, caput, vai falar o seguinte: da decisão deverão constar nome das partes, resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos e a respectiva conclusão. Então, a primeira parte da minha sentença
vai ser o relatório. O que é o relatório? Relatório é um histórico, tá? No dia tal, fulano de tal ajuizou reclamação trabalhista, foi marcada a audiência de conciliação no dia tal, não sendo realizada, não havendo possibilidade de acordo, a parte ré apresentou contestação, foi aberto prazo para impugnação dos documentos apresentados pela ré, foi aberta, então, audiência de instrução no dia tal, foram ouvidas a reclamante a pedido da parte ré, foram ouvidas as seguintes testemunhas, fulano, beltrano e cicrano. Autor pede isso, réu defende aquilo, testemunhas falaram isso. Isso é o relatório, é esse histórico, é esse caminhar do processo. O que aconteceu em cada momento do processo? Foi ou não deferida gratuidade de justiça? Foi ou não deferida liminar? Tá? Então, nesse momento do relatório, o juiz vai contar a historinha do caso. O que aconteceu, as datas. Só que lá no rito sumaríssimo, esse relatório é dispensado. E convenhamos, não é? Nós não precisamos disso. Ainda mais agora que o processo é todo eletrônico. Ali, ó, eu tenho a aba de tudo que aconteceu o dia do oferecimento da reclamação trabalhista, o dia que foi enviado o AR, o dia que o AR voltou, o dia da audiência de conciliação, tudo ali naquela abinha do processo. Então, esse é o relatório. É a parte que vai ter o nome, vai ter o resumo do pedido e da defesa, vai trazer as provas que foram apresentadas, nas datas, se teve perícia, qual foi a conclusão da perícia. O juiz vai trazer. Lá no rito sumaríssimo, o que é o rito sumaríssimo? É aquele até 40 salários mínimos, não é? Nós já vimos que aqui na Justiça do Trabalho, nós não diferenciamos tribunais, não é? Fóruns. A vara do trabalho, ela pode ter, na mesma vara do trabalho, processos no rito ordinário, processos no rito sumaríssimo, tá? Então, nós vamos encontrar na mesma vara dois ritos diferentes tramitando. Aqui nós não separamos, igual no juizado especial e na justiça comum. Não, nós não fazemos essa diferenciação. O valor da causa determina apenas o rito da tramitação daquele processo. Então, lá no rito sumaríssimo, esse relatório não precisa. O coração da sentença, isso tem de ter, tá? Não tem como falar em sentença sem a sua fundamentação. Isso ainda é requisito constitucional. Todas as decisões precisam ser motivadas. O que é motivar? É explicar por quê. É associar o dispositivo legal com aquela situação fática. É eu pegar, olha, essa situação fática se enquadra nesse dispositivo legal. Por isso, explicar o motivo. É a razão, é pegar aquela súmula e colocar aquela súmula naquele caso concreto. E aí eu trouxe para vocês o que nós, aqui na Justiça do Trabalho, também lá no processo civil, nós não vamos considerar como fundamentada. Decisão que apenas indica, olha, violou o artigo 496 da CLT. O juiz apenas cita o artigo. Violou fundamentação, violou o artigo 496, violou o dispositivo no artigo 477, aplica a multa. Opa, mas como assim, excelência? Por que eu violei o 477, o 496, por exemplo?
Por que vai me aplicar a multa do pagamento dobrado das férias não gozadas? Por quê? Então, eu preciso explicar o motivo. Por que eu estou aplicando a multa do 477? Por que eu estou aplicando a multa do 496? Aplica-se a multa do 477, porque na véspera da audiência, o réu não pagou os fatos incontroversos, conforme consta na contestação, ele não impugnou fato tal e fato tal. A nossa jurisprudência, a CLT, entende que ao deixar de impugnar atos, impugnar fatos da contestação, o réu está concordando, não é? Aquele fato passa a ser incontroverso. E a CLT manda pagar até a véspera da audiência. Não pagou, multa. Multa. Tá? Multa. Multa do 496, vamos reintegrar. Não dá para reintegrar a situação na empresa. Está muito difícil para a reintegração desses funcionários. Então, a melhor solução para evitar um conflito futuro é converter a estabilidade, esse período de reintegração, em pecúnia. Explicar o motivo. Vai pagar férias, por quê? Porque no período de gozo das férias, o empregador não deixou o empregado tirar férias. Paga férias dobrado, não é assim? Passou lá do prazo para gozar as férias, não é 2 anos? Não gozou as férias? Prazo paga dobrado. Então, tudo isso o juiz tem de explicar. Isso é motivação, tá bom? Não adianta também ele só empregar lá os conceitos jurídicos, aplica o princípio da extra petita. Pronto, soltou, né? Princípio da extra petita. Por quê? Tá? Tem que explicar. Então, eu trouxe aqui para vocês as hipóteses em que não vai ser considerada uma decisão motivada, fundamentada, que vai violar preceitos constitucionais, tá? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tá? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, se limitar a invocar precedentes ou enunciados de súmula, tá? Deixar de seguir enunciados de súmula e não explicar. O juiz pode deixar de aplicar? Pode, mas ele tem que explicar por que ele não vai aplicar aquela súmula. Ele precisa explicar. Então, nesses casos, nós não vamos ter decisões fundamentadas. Então, a fundamentação é fundamental e ela é obrigada em todas as sentenças, em todas as decisões trabalhistas. Tá bom? Dispositivo é a conclusão. Tá bom? É o que aqui na CLT nós vamos chamar de conclusão. Aqui ele vai falar quem ganhou, quem perdeu, quanto ganhou, quanto perdeu. Se é improcedente, se é parcialmente procedente. Então, aqui ele vai dar os valores, tá bom? Ele vai resolver desfatos, vai julgar parcialmente procedente. Esses dias aí eu tive uma decisão improcedente, aí estava lá. Eu nem vi ainda, que é para não começar a contar o prazo, né? Eu nem vi. Vou esperar mais uns dias. Mas julgou lá improcedente. E explicou, porque lá na fundamentação ele foi narrando os fatos e explicando com base nos fatos, nas provas e no direito, para ele concluir com a improcedência da ação. Acontece? Acontece. Que mais que eu preciso da minha sentença trabalhista que não está lá no 832? Prazos e condições para o cumprimento da sentença.
Condeno a parte ao pagamento de 100 milhões de reais. Como o valor é vultoso, o réu vai poder pagar 30% de entrada e o restante em 6 vezes. O juiz pode estabelecer isso. Pode estabelecer prazos. Ok? Que mais? As custas. Quem vai pagar as custas? Quem vai pagar a sucumbência? Julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das verbas rescisórias aquilo, improcedente com relação a isso, isso. Condeno o réu a 10% da sucumbência na parte em que foi vencido e o autor da sucumbência em 10% na parte em que perdeu. Vai lá. Quem vai pagar as custas? Custa 50% para cada. O juiz, então, vai estabelecer as custas. Quem paga? Colocou. E que mais? A natureza das verbas. O juiz vai falar o que são verbas previdenciárias e o que são verbas indenizatórias. Quando eu falei para vocês de competência, lá no último item do artigo 114, ele fala o seguinte, que compete, não é, a Justiça do Trabalho, julgar e processar e executar de ofício as contribuições previdenciárias. Então, aqui na sentença, o juiz vai ter que falar o que da sentença dele é contribuição previdenciária e o que é contribuição indenizatória. Por quê? Porque aquilo que for previdenciário, o juiz vai poder executar de ofício. O que for indenizatório, não. Então, tudo que for parte previdenciária, o juiz vai ter que estabelecer. As partes previdenciárias da demanda são. Para quê? Porque aquilo ali ele vai poder executar. A parte indenizatória só cabe ao autor da demanda. Ok? Então, esses são os requisitos da minha sentença trabalhista. E a minha sentença, ela pode ser classificada como? A doutrina tradicional vai falar que a classificação da sentença vai ser em declaratória, constitutiva e condenatória. Uma visão mais moderna vai falar que nós também temos aquelas sentenças que nós chamamos de mandamental. E dentro, e no meio aqui, entre uma mandamental e uma constitutiva ou uma condenatória, nós vamos ter uma executiva lato sensu. Então, a doutrina tradicional vai falar em 3 classificações. Classificação da sentença como declaratória, constitutiva e condenatória. A mais moderna vai trazer uma 4ª, que é a mandamental. E entre elas, uma executiva lato sensu. O que é uma sentença declaratória? Sentença declaratória é aquela que declara a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Imagine o seguinte, eu quero me aposentar, aí eu vou lá no INSS, pego o extrato da minha prestação de serviço, porque lá no INSS está tudo registrado, não é? Que dia que eu comecei a trabalhar, que dia que eu fui demitido, que dia que eu voltei a trabalhar, quando que eu saí, depois eu voltei, não está tudo lá bonitinho? Meus empregadores, eu dou aula em tal lugar, dou aula em tal lugar, não está lá bonitinho? Aí eu peguei o meu extrato lá, falei, ué, mas em 1990 até 2000, eu trabalhei naquela empresa. E aquela empresa não me declarou no INSS. Que povo, filho da mãe, não é? Cachorros, não sei o quê, xingo, não é? Filho da mãe, eles estão achando que eu vou perder 10 anos de serviço. Não acontece isso?
E agora? 1990, 10 anos, 2000, meu prazo para ajuizar a ação não é de 2 anos, e agora? Como é que fica? E agora, meninos? Eu vou perder aqueles 10 anos de serviço? Eu vou ter que trabalhar 10 anos a mais porque a empresa que eu trabalhava não foi lá e declarou que eu trabalhava para a empresa? Não, mas aqui não tem nem mais essa carteira de trabalho, sabe? Não sei nem onde eu coloquei numa dessas mudanças aí. E aí? A ação declaratória, quando ela quer apenas declarar a existência de um direito, ela é imprescritível. Então, sabe aquele prazo que nós vimos de 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista? Não se aplica para aquelas decisões, para aquelas sentenças, para aqueles casos meramente declaratórios. Então, significa que eu, mesmo depois de 23 anos, 20, não, 23, não, 21, não é? 21 anos que eu trabalhei naquela empresa e saí, eu posso ajuizar uma reclamação trabalhista contra aquela empresa? Posso. Mas atenção, eu posso pedir dinheiro? Ah, eu vou pedir danos morais, porque onde já se viu, a empresa, né, não me declarou e agora eu estou passando por todo esse aborrecimento. Posso fazer isso? Não. Posso? Ah, eu estou vendo aqui que também nem pagaram meu FGTS, vou cobrar o FGTS. Posso? Não. Ah, eu lembro que eu tinha férias também, que eu não gozei férias. Posso? Não. A ação, essa reclamação trabalhista, que vai ser imprescritível, é apenas para declarar que eu trabalhei naquela empresa, para fins de aposentadoria. Não serve para mais nada, apenas para constar lá no meu registro de trabalho que entre 1990 e 2000 eu trabalhei para aquela empresa. Então, a ação declaratória, quando eu quero declarar um direito que eu tenho, eu não quero dinheiro, não cabe mais dinheiro, não cabe eu pedir indenização, não cabe eu pedir verbas indenizatórias, não cabe pedir verbas previdenciárias, não cabe pedir FGTS, nada. Eu só quero a declaração. Para quê? Porque eu quero aposentar. E eu quero que constem aqueles 10 anos trabalhados. Não é uma declaração? Não vai declarar que eu trabalhei naquele período? É uma decisão imprescritível. Então, você pode se deparar com uma reclamação trabalhista que está pedindo um prazo além daqueles 5 anos e, às vezes, depois de 2 anos do término da relação contratual. Mas ela versa sobre o quê? Sobre a declaração da existência do emprego, do vínculo empregatício, para fins de aposentadoria? Sim. Então, aquele vínculo, aquela ação é imprescritível. Os doutrinadores gostam de falar que todas as sentenças vão ter um quê de declaratória, tá? Que você, às vezes, vai ter uma condenatória, mas também vai ter uma declaratória. Vai ter uma constitutiva, mas também vai ter um quê de declaratória. Então, os doutrinadores, eles gostam de falar isso. Que, querendo ou não, as sentenças vão ter um quê de declaratória. Porque uma não exclui a outra. Você pode, sim, ter uma sentença constitutiva que também é declaratória, que também é condenatória, tá? E o que é a constitutiva? Cria, modifica ou extingue uma relação jurídica, tá?
E, por fim, a condenatória, para a teoria clássica, né? Para essa visão clássica. O que é a condenatória? Depende. Depende do quê? Do ramo do direito. Depende do ramo do direito. Como assim? No direito penal, uma sentença condenatória pode ser a expropriação da liberdade de alguém. Lembra que eu falei para vocês que nenhum direito é absoluto? Que o Bobbio vai trazer lá 2 direitos, né, absoluto, a escravidão, a proibição à escravidão e a tortura. Fora isso, todo direito admite relatividade? A liberdade. Nós estamos aqui na pandemia, o município pode restringir a liberdade das pessoas? Pode. Por quê? Porque tem um bem maior do que a sua liberdade. Saúde pública. Pode. A pessoa condenada à prisão vai ficar trancafiado? É uma restrição à sua liberdade? É uma condenatória. Mas a condenatória também pode ser em dinheiro? Pode ser em dinheiro. Aqui na Justiça do Trabalho, a sentença condenatória é em dinheiro, tá? É em dinheiro. É um valor que a pessoa reclamada deve pagar para o reclamante. É um dinheiro. É um bem, é a expropriação de um bem. Mas aí o bem que eu me refiro não é o bem da vida ou o bem à liberdade, é a casa, o carro, é a casa desde que não tenha outra, não é? Então é a casa, o carro, a televisão, o dinheiro que está na conta, as ações, as aplicações, o computador, a impressora, a expropriação dos bens. Então, a condenatória aqui na Justiça do Trabalho é dinheiro, ou algo que valha dinheiro, tá? O que é a executiva lato sensu? É aquela que vai exigir a execução direta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Tá? Isso é o que eles vão chamar de executiva lato sensu. Está lá no 536 do Código de Processo Civil. E o que é a mandamental? Essa, tá? Essa que é a doutrina mais moderna, ela vai chamar de quarta classificação das sentenças. O que é a mandamental? É a multa. Ou você cumpre o que eu estou mandando fazer, ou você vai receber uma multa. Então, a mandamental é obrigar o reclamante a fazer alguma coisa, a cumprir aquela ordem judicial por meio de uma multa. Ok? Artigo 537 do Código de Processo Civil. Então, a nossa classificação da sentença foi... Professora, o slide que a senhora está mostrando é o anterior. Está mostrando o 3, a senhora já está no 4, né? Não, eu estou aqui, declaratória, constitutiva, condenatória. A senhora não está na classificação já? Sim. Aqui está mostrando requisitos da sentença. Ih, não mudou, não? Não. Obrigado. Vamos ver se agora foi. Apareceu Sim. Classificação? Sim. E eu estou falando e ninguém fala nada, é? Muito obrigado. Estou falando e ninguém fala nada? Vamos lá. É porque eu não estava vendo o chat. Mas isso é papel do representante, professor. É papel do representante. Ah, eu vou puxar a orelha do representante, então. Aqui Quem é o representante? O Glebson. Glebson. Olha só. Então, vamos lá. Vamos voltar. Agora que apareceu o slide, não é?
A classificação, então, das sentenças para a corrente tradicional vai ser essa, declaratória, constitutiva e condenatória. A mais moderna vai trazer também essa mandamental. O que é a mandamental? É obrigar o réu a fazer aquela ação. Ou você faz, ou você paga multa até fazer. Tá? Ou você faz, ou você paga multa. Essa é a mandamental. Tá? A executiva lato sensu é a obrigação de fazer, que cumulada com a mandamental, vai ter a imposição da sentença, da decisão. É assim que é classificado, então, as nossas sentenças, ok? Princípio da congruência, já falei. Falei, mas não custa nada lembrar, não é? O pedido limita a atuação jurisprudencial. O pedido limita o poder do juiz. Ele não vai poder te dar a mais do que você pediu, te dar, analisar menos do que você pediu, ou te dar aquém do que você pediu. Peraí, são 3. Além do que você pediu, te dá o que você não pediu e deixar de analisar o que você pediu. Então, o seu pedido vai delimitar a atuação do Poder Judiciário. Nós vamos ter, então, extrapetição, ultrapetição, citrapetição. O que é extrapetita? É julgar fora do pedido. Então, digamos que eu estou narrando uma situação para o juiz e aí lá no final eu falo, requer 50 mil de danos morais. Aí o juiz olha e fala, poxa, legal aqui 50 mil, mas você faz jus a danos materiais também? Eu estou vendo aqui que você gastou 10 mil com a sua empresa, então você também tem direito a danos materiais. Vou te dar danos materiais. Toma-lhe danos materiais. O juiz pode fazer isso? Eu só pedi danos morais. O juiz pode me dar danos materiais, além dos morais? Não. Ultrapetita. Pedi 50 mil de danos morais. O juiz falou o quê? 50 mil é muito pouco. 50 mil? Você merecia era 100 mil de danos morais, vou te dar 100 mil. Pode? Não. Eu tive uma decisão uma vez que foi ultrapetita. Eu pedi 3 mil de danos morais, o juiz me deu 5. Eu reclamei? Eu não, deixa a outra parte lá, ver o erro do juiz, eu não, fiquei caladinha. Pois é, ultrapetita. Eu até estranhei esse reflexo, 5 mil de condenação, mas eu só pedi 3. Só pedi 3, ganhei 5. Ultrapetita. Pode? Não, tá? Não pode, gente. Desonestidade, não é? Desonestidade não pode. Não pode, mas cabe o advogado da outra parte lá recorrer e falar, ou entrar com embargos de declaração e falar para o juiz, excelência, olha só, tem um erro aqui, não é? Uma certa contradição, a autora está pedindo 3, você está dando 5? Ultrapetita, não pode. E citrapetita? Eu peço danos morais, danos materiais, peço obrigação de fazer, obrigação de não fazer, e o juiz só analisa danos morais. Ele não analisou o meu pedido de danos materiais, ele não analisou o meu pedido de obrigação de fazer, ele deixa de analisar o meu pedido. Isso é citrapetita. Mas atenção aqui, tá? Atenção, já disse, não custa repetir, nós temos aqui na Justiça do Trabalho o princípio da extrapetição. A CLT vai estabelecer aquilo que o juiz obrigatoriamente vai analisar.
Obrigatoriamente, você pedindo ou não, é dever do juiz analisar. Isso é o que nós chamamos de extrapetição. Tá? Juros e correções monetárias, por exemplo, é extrapetição, é sumulado. Você não precisa pedir, o juiz vai te dar. Mas lá na sua prova da OAB, você vai colocar? Vai colocar, bonitinho, vai colocar. Bem bonitinho lá na sua prova da OAB. Para mostrar que você sabe. Então, o pedido, o princípio da extrapetição aqui na Justiça do Trabalho, ele é importante, ele cai em provas, tá? E para terminar, coisa julgada formal e coisa julgada material. Coisa julgada formal vai incidir sobre aquele processo. Vai ocorrer nas sentenças terminativas sem resolução de mérito. Coisa julgada material é quando eu tenho uma decisão definitiva sobre aquele assunto, sobre aquelas partes. Eu não posso discutir novamente. Pergunta? Professora, novamente, está pausado no mesmo que a senhora estava falando. Agora está em coisa julgada. É esse aqui, então, que é o coisa julgada, ó. Formal e material. Isso! Ai, tá vendo? Representante bom é esse, não é? Avisa logo de início. Que beleza! Então, a coisa julgada formal gera a imutabilidade daquela decisão dentro daquele processo. Então, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, porque a parte autora não corrigiu os vícios da inicial. Não recorreu, transitou em julgado aquela ação. Eu posso, depois de transitar em julgado, discutir aquele processo novamente? Não. Eu posso ajuizar um novo processo? Posso. Aí sim, eu vou ajuizar um novo processo. Aí esse processo está lá todo bonitinho, eu já corrigi os vícios, está lá arrumado, procuração, tudo direito, lá meu pedido líquido certo, determinado, tá? Não tem lá incorreção do valor da causa, nada, tá tudo lindo, maravilhoso, até as custas eu paguei. Juiz fez, tramitou o processo bonitinho, recorri em segunda instância, bonitinho lá, o acórdão transitou em julgado. O que eu tenho? Coisa julgada material, quer dizer, a matéria, o assunto daquele processo, daquelas partes, foi resolvido. Cabe uma nova decisão, cabe um novo processo, eu posso entrar novamente com uma ação para discutir aquele assunto? Não. Coisa julgada. Coisa julgada é uma das preliminares lá do 337. Então, coisa julgada, eu tenho de me manifestar lá nas preliminares. Eu tenho de falar, excelência, ainda que o autor, né, ele pode até ter esses direitos que ele está alegando, mas olha, nós temos coisa julgada. Esse tema com essas mesmas partes já foi alvo de um processo que teve uma sentença ou um acórdão transitado em julgado. Coisa julgada material. Ok? E assim nós encerramos essa fase cognitiva do processo. Nós encerramos agora essa fase e passamos para a próxima, na próxima aula, que vai ser recursos. Então, na próxima aula, nós vamos começar recurso e nós vamos passar 4 aulas só falando de recurso.
Pressupostos de admissibilidade. São muitos, muitos, muitos pressupostos de admissibilidade. Vamos entrar nos recursos em espécie. E quando eu falar em agravo de petição, que é um recurso específico, RO, RR, agravo de instrumento, embargos de declaração pré-questionatórios, embargos na SDI, nós vamos ver tudo. Vamos ver tudo, tá? Tudo. Quando chegar em agravo de petição, que é um dos recursos trabalhistas, eu vou falar de execução trabalhista. Então, eu vou aproveitar o recurso do agravo de petição, que é o recurso cabível lá em execução, para eu falar um pouquinho de execução, ok? E aí, na última aula, na última parte da última aula, nós vamos fazer nossa última atividade avaliativa. E aí, na aula seguinte, vocês fazem a VA3. Combinado, pessoal? Combinado? Então, no mais, boa noite para vocês e até semana que vem. Combinado, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Não percam as próximas 4 aulas, hein? São as mais importantes. Recursos trabalhistas. Tá? RO, embargos de declaração pré-questionatórios, RO, RR, embargos na SDI, agravo de petição, agravo de instrumento, 5, 6, 7. Esses 7. Ok? Beijo para todos. Boa semana.